por intermédio desta palavra, venha fruir dentro de cada um de nós, venha iluminar o nosso entendimento, para que nós venhamos entender a tua boa, perfeita e agradável vontade para a tua igreja. Pai eterno, pelo poder e autoridade que é em nome de Jesus, nós repreendemos as setas malignas, os dardos inflamados do maligno. Nós repreendemos toda a tristeza, toda a angústia na alma. Nós repreendemos todo o espírito de solidão, pelo poder e autoridade que é em nome de Jesus. Pai, opera de uma forma poderosa e sobrenatural. Em nome de Jesus Cristo nós oramos e agradecemos. E toda a igreja diz: amém. Queridos e amados irmãos e ouvintes da palavra do Senhor que estão aqui nos visitando, nós estamos ministrando uma série de ensinos acerca da nossa visão, a nossa visão do reino de Deus. Se é a nossa visão, esta nossa visão está completamente baseada nas Escrituras. E nós estivemos ministrando por 3 terças-feiras acerca do que é necessário para que eu faça parte da grande comissão. E hoje nós estaremos na segunda fase aqui, tratando ainda assunto da obra missionária. Estes assuntos, às vezes, para muitos, é de difícil compreensão, mas eu creio plenamente na ação e no poder do Espírito Santo, de iluminar o entendimento de cada um de nós, para que venhamos entender esta palavra, e não só entender a palavra, mas colocá-la em prática, porque o objetivo maior do ensino é a prática desta palavra. Amém? E nós estamos tratando esses dias, e vamos aí por muitos dias, sobre a tarefa primordial da igreja do Senhor Jesus na terra, que é a obra missionária. Então nós estaremos ensinando acerca de missões, e eu creio que esta igreja Deus vai levantar de uma forma poderosa e sobrenatural, e através da vida de todos nós Deus fará coisas extraordinárias, fará obras maravilhosas para o louvor e adoração do seu nome. Eu creio que dentre nós Deus levantará muitos missionários que serão enviados tanto para as localidades quanto aos distritos, às províncias e até aos confins da terra. Hoje nós estaremos iniciando a ministração com o seguinte tema: a grande comissão, uma visão para que Cristo esteja no centro de todos os povos, tribos, línguas e nações. Ou seja, um enfoque etnocêntrico, ou a relação da grande comissão com as missões transculturais. Aleluia! O que é missão transcultural? Já está falando transpor, transpor fronteiras. E quando se trata de transpor fronteiras, não está se tratando só de nações, só de outros países, mas tem várias fronteiras que nós vamos observar através do ensino da palavra, que nós precisamos vencer para alcançar as almas que clamam por socorro. Nós vamos iniciar a nossa ministração com o Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo de número 16 e o versículo de número 15. No decorrer da ministração, e isto é muito bom,
poderá acontecer que nós vamos repetir por várias vezes alguns versículos que são necessários para o ensino da palavra que estamos ministrando. Você que vai participar através do YouTube, seja edificado pela palavra de Deus, que o Espírito do Senhor incendeie o teu coração com a chama missionária e compartilhe com aqueles que precisam também receber de Deus esta palavra. Marcos, capítulo de número 16, versículo de número 15, diz assim a palavra do Senhor: e lhe ordenou: enquanto estiveres indo pelo mundo inteiro, proclamai o evangelho a toda criatura. A ordem de Jesus aos seus discípulos aponta para a universalidade da pregação do evangelho. Quando nós observamos o texto que nós iniciamos, já observamos que o Senhor está falando do mundo inteiro, ou seja, a visão de Deus não é uma localidade. A visão de Deus não é apenas um distrito, não é apenas uma província, não é apenas um país. A visão de Deus é o mundo inteiro. E esta deve também ser a visão da igreja. Nós sabemos que nem todas as denominações, porque a igreja somos nós, o corpo de Cristo, congregado, nós somos igreja, mas nem todas as denominações que servem ao Senhor, elas trabalham com a visão do reino de Deus, com a visão da expansão do evangelho. Muitos estão preocupados só com uma localidade, outros estão preocupados somente com um distrito, outros só com uma província e assim um país. Mas a visão do reino de Deus, segundo as Escrituras, é o mundo inteiro. O mundo inteiro. O mundo inteiro. Aleluia! E esta missão e esta tarefa foi dada unicamente, exclusivamente à igreja do Senhor Jesus Cristo na terra. O que é a grande comissão? A grande comissão é o mandamento do Senhor para a sua igreja. A grande comissão é o mandamento do Senhor para a sua igreja proclamar o evangelho a todas as nações. É um mandamento, é uma ordem do Senhor. E ordem não é para ser questionada, é para ser obedecida, porque quem nos está ordenando é aquele que é o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, aquele que é onipotente, onisciente, onipresente, eterno, imutável. É Ele que está dando a ordem. Aleluia! E nós devemos observar uma coisa: ai de nós, se alguém não tivesse atendido o chamado de Deus para nos alcançar. Ai de nós, se alguém não tivesse dito para o Senhor: eis-me aqui, envia-me a mim, e obedecido a voz do Senhor. Porque todos nós fomos alcançados por alguém que o Senhor enviou. Por isso, nós temos que entender a palavra de Deus e temos que nos colocar à disposição do reino de Deus. Nós observando as Escrituras, esta visão, ela é uma visão não só do Novo Testamento, mas esta visão, ela parte desde o Antigo Testamento. Nós sabemos que o homem pecou
e separado foi da glória de Deus. Mas o próprio Deus planejou a redenção da humanidade, ou seja, reconciliar a humanidade consigo mesmo. E nós observamos desde o Gênesis que o nosso Deus é um Deus missionário. O nosso Deus é um Deus que não enxerga apenas uma localidade, ele não enxerga apenas uma pessoa, ele enxerga o mundo inteiro. Quando nós observamos a Bíblia Sagrada, isso é sempre bom você estar anotando, Gênesis capítulo 12, versículo 3, aqui é o Antigo Testamento, porque poderíamos pensar nós que a obra missionária parte do Novo Testamento. Não, desde o Antigo Testamento, o propósito de Deus é salvar a humanidade, é que todos os povos da terra sejam alcançados pelo poder da pregação do Evangelho. Glória a Deus, aleluia. Gênesis 12, 3 diz: abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem, por teu intermédio abençoarei todos os povos sobre a face da terra. Todos os povos sobre a face da terra. Vou repetir: todos os povos sobre a face da terra. Então, a visão de Deus é uma visão transcultural, é uma visão universal, alcança todo o universo, alcança todo mundo. Ele sempre pensa em toda a humanidade. A Bíblia Sagrada diz que ele não quer que nenhuma alma se perca, ele quer que todos sejam salvos. Aleluia. Então nós observamos o Deus missionário, o Deus da obra missionária transcultural, falando com Abrão, dizendo a ele: eu abençoarei todos os povos da terra através da tua vida. Por isso que eu e você temos que nos posicionar. Já observamos o que é necessário para que façamos parte da grande comissão. Quem não nasceu de novo não pode. Quem não crê que o Filho de Deus veio em carne não pode. Então nós sabemos, temos que nos tornar discípulos. Ou seja, você que quer que esta mensagem, esta palavra que Deus falou a Abraão alcance a tua vida, então se posicione. Então se tu uma bênção. Deus quer te usar para abençoar muitas vidas. Deus quer te usar para abençoar muitas pessoas. Só depende do teu posicionamento, só depende da tua entrega. Eu mandei uma frase para o grupo, Deus não trabalha por ordem de, mas ordem de obediência, renúncia. Ordem de renúncia. Às vezes nós estamos na igreja há muito tempo, mas não renunciamos nada. Por isso o papai só fica te olhando. Não renuncia ao pecado, não renuncia nada, mas quer ser instrumento de Deus. Não, tu tem que te posicionar. Glória a Deus, aleluia. Para fazer a vontade de Deus tem que haver renúncias. E a vida do cristão não é de uma renúncia, é renúncia todos os dias. Todos os dias,
Deus exige de nós renúncia. E uma das maiores renúncias é o pecado. Porque o pecado nos afasta de Deus. Então, Deus quer usar a tua vida para ser bênção na vida de muitos. Glória a Deus, aleluia. Eu tomei posse dessa palavra. Aleluia. Eu tomei posse dessa palavra. Eu criei nessa palavra. E olha só, o Senhor me fez canal de bênção junto com a minha família para vocês. O Senhor me fez canal de bênção. Vocês foram alcançados através do nosso ministério. Vocês todos foram alcançados através da nossa disposição para Deus. Aleluia. Pastor, Deus quer usar só vocês? Não. Ele quer usar cada um de vocês desta forma e muito mais. Aleluia. Se você crê na palavra, tomar posse da palavra, eu creio que ele vai fazer coisas maiores. Assim como ele falou para os seus discípulos: vocês vão fazer estas e coisas maiores. O que Deus quer é a renúncia e a disponibilidade dos seus servos. Senão, você vai permanecer aonde está e corre o risco de não permanecer onde está. Porque quando nós não nos entregamos para o propósito do Senhor, a tendência é nós nos perdermos. Porque nós fomos salvos com um propósito. Nós não fomos salvos por um acaso. O Senhor não nos alcançou por um acaso. E nós somos muito inteligentes. Ninguém investe sem esperar retorno. Ele investiu o seu Filho amado Jesus Cristo para morrer no nosso lugar, pagar o preço da dívida que nenhum de nós éramos capazes de pagar. E Ele espera algo de nós, pelo menos gratidão. E quem é grato, obedece. Quem é grato, se entrega ao Senhor. Quem é grato, teme ao Senhor. Isaías também nos mostra que sempre o Senhor, Ele quis salvar a humanidade. 45:20 diz: reuni-vos, Aleluia. e vinde agora mesmo. Chegai-vos todos juntos, vós os que escapaste às nações. São pessoas desprovidas do verdadeiro conhecimento. Todos aqueles que levam de um lado para o outro imagens de madeira e outros materiais, que rogam e suplicam a deuses que não têm qualquer capacidade para os ouvir, e tampouco podem salvar alguém. Anunciai, trazei as vossas provas e razões, que tomem conselho uns com os outros. Que quem fez ouvir isto desde os tempos antigos? Quem desde aquele tempo proclamou? Porventura não o fiz eu, Yahvé? Pois não há outro Deus senão eu, Deus justo e Salvador. Não existe outro além de mim. 22. Olhai para a minha pessoa e sede salvo vós, todos os limites da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Louvado seja Deus, aleluia. Glória. Aleluia. Olhai para a minha pessoa e sede salvo vós, todos os limites da terra. Ele quer salvar todos os limites da terra. Ele quer alcançar todos os limites da terra. E para isto, ele cumpriu a sua missão. Deus enviou Jesus Cristo, seu Filho amado. O seu Filho veio à terra, cumpriu a sua missão e fez discípulos. Voltou para o Pai e enviou o Espírito Santo, este que está conosco, para nos auxiliar, para nos capacitar, para nos usar para a salvação da humanidade,
Agora nós temos que cumprir a nossa parte. Glória, aleluia. Eu acho interessante, porque nós outrora éramos ignorantes acerca de Deus. E outrora nós fazíamos o que o texto de Isaías falou. O que o próprio Deus está usando Isaías para alertar. O versículo de número 20 diz o seguinte: reuni-vos, vinde agora mesmo, chegai-vos todos juntos, vós que escapaste das nações. Olha como eram essas pessoas, as pessoas que não têm Deus. Olha, as pessoas que não têm Deus são pessoas desprovidas do verdadeiro conhecimento. São pessoas o quê? Ignorantes. E quando se está tratando de ignorância, não está falando daquela ignorância de chutar alguém, daquela ignorância de empurrar alguém. Está falando da ignorância, da falta do verdadeiro conhecimento, porque há muitos conhecimentos. E aí o texto diz: são pessoas desprovidas do verdadeiro conhecimento, todos aqueles que levam de um lado para outro imagens de madeira e outros materiais, que rogam e suplicam a deuses com D minúsculo, que não tem qualquer capacidade para ouvir e tampouco para salvar alguém. Não era assim que nós vivíamos? Era assim que eu vivia. Eu acompanhava um pedaço de madeira pensando que ele podia me salvar. As procissões, chamadas procissões, botava lá a imagem de madeira e saía. E a gente saía onde? Porque éramos ignorantes do conhecimento. E o texto bíblico diz o quê? O que é que eles não têm? São imagens de madeira e outros materiais, porque são feitos de madeira, outros são feitos de gesso, e aqui está dizendo de outros materiais. Aí ele diz que rogam e suplicam a deuses que não têm qualquer capacidade para ouvir e nem para salvar. Salmo 115 vai dizer: tem boca, tem ouvidos, tem nariz, tem mão, tem até pé, mas precisa de alguém que o movimente. O nosso Deus não precisamos carregá-lo, não. O nosso Deus não é uma cadeira. O nosso Deus não é uma madeira. O nosso Deus, Ele vive para todo sempre. Jesus Cristo morreu, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou. Nós não servimos o Cristo que está pendurado numa cruz. Aleluia! Porque o nosso Cristo já saiu da cruz. Aleluia! O nosso Cristo, Ele ressuscitou e está à direita do Pai e intercede por nós. Nós não servimos um Deus que nós falamos com Ele e Ele não fala conosco. Nós não servimos um Deus que não tem capacidade de libertar, não tem capacidade de salvar. Nós servimos um Deus que a Bíblia Sagrada diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Uramaia comenevácia. Nós servimos um Deus que tem todo o poder e através do seu Espírito executou uma boa obra dentro de nós. Nós éramos cegos, andávamos desprovidos, seguindo a deuses que não podem fazer nada. Mas um dia Jesus Cristo
através da palavra e do seu Espírito, iluminou o nosso entendimento, nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo, e nos atraiu para si. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Esse Jesus é extraordinário. Ainda há pouco, eu encontrei um irmão que, quando eu cheguei aqui, nós o ajudamos. Que nós tiramos algumas pessoas da rua quando nós chegamos aqui e botamos dentro da nossa casa. E 2 eram mendigos, aqueles que comem lá no lixo. E um deles nós levamos para casa, levamos no salão para cortar o cabelo, fazer a barba, e botamos um sapato, uma calça, uma camisa, organizamos, levamos ao culto. Ninguém conhecia. Tomou banho, graças a Deus, tomou banho. Tomou banho, todo organizadinho. Chegou no culto, ninguém conheceu que era aquele mendigo. Ninguém sabia que era um mendigo, nem se aproximava porque não sabia. Ele todo bem organizado. E passou, Suzano, morou conosco. Tivemos umas histórias engraçadas que eu já contei para alguns irmãos. E ainda há pouco, quem é que passa bem aqui do lado do carro? Ele. Paz do Senhor, pastor. Glória a Deus. Eu digo, paz do Senhor, meu querido. Ele olhou e disse: Paulo está grande. Paulo, ele cuidava de Paulo, ele conhecia Paulo com 3 anos. Eu disse, chamei Paulo, eu disse: meu filho, te lembra dele? Não, papai. Depois ele se lembra de ti, meu filho. Ele estava lá em casa, morou conosco. Está firme com Jesus. Não existe maior milagre do que o milagre da libertação, da salvação. Oh, glória! Ele está firme. Não voltou mais para o álcool. Não voltou mais para o álcool. Ele dormia na rua. Era alcoólatra, era um mendigo. E ainda agora encontro ele e eu pensei, eu vi uma senhora, eu acho que é a esposa dele, a mulher dele. Está vendo como Jesus faz? Tira lá do monturo, tira lá do lixo, traz para a sua presença e ainda abençoa com uma família. Esse é o Jesus que eu e você serve. Uraia comanda rácia. Eu não sou melhor do que ele, não. Eu estava na mesma condição dele. Eu estava na mesma condição, mas Jesus também me limpou, trabalhou na minha vida, me tirou lá de baixo, me limpou, me levantou e me deu uma família abençoada. E daqui outra família que Deus me deu, uma família grande. Glória a Deus. Aleluia! Isso é a obra que o Evangelho faz. Isso é a obra que a missão transcultural faz. Por isso, o nosso Pai, através do seu Espírito Santo, está equipando esta igreja. Eu creio em Jesus. O que é que está acontecendo aqui, pastor? A igreja está sendo equipada. Glória a Deus. Está sendo estruturada para alcançar o propósito de Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, glória a Deus, aleluia. versículo 10 em diante. Porque Isaías disse o quê? Isaías disse o quê? Pois não há outro Deus senão eu, Deus justo e Salvador. Não existe outro além de mim. Aí vamos para o Novo Testamento, Atos dos Apóstolos 4 e 10. Para você que está conosco visitando, entenda, não há salvação em nenhum outro. Maria não pode salvar. José não pode salvar. Pedro não pode salvar. Fernando não pode salvar.
Mirte não pode salvar. Moser não pode salvar. E quem é que pode salvar? Atos dos Apóstolos 4:10. Tomai conhecimento vós, todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós crucificaste e a quem Deus dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado perante vós, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado entre vós. 11. Este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, o qual se tornou a pedra angular. 12. E não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Você quer salvação? Quer ser salvo? Quer escapar do inferno? Só tem um caminho. O Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6. E disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Escute, não há outro caminho a não ser Jesus. Glória a Deus, aleluia. Então hoje, não perca a oportunidade. Abandone o caminho errado e tome o caminho certo. Jesus Cristo de Nazaré. Irmãos, eu vou dizer uma coisa. Essa é muito bruto. Essa é uma linguagem melhor. Essa é muito bruto. Essa é muito ignorante. Você saber qual é o caminho certo e permanecer no errado. Hã? Você saber qual é o caminho e permanecer, me deixa de mão. A ignorância é cega. E também os demônios ajudam, cooperam nessa cegueira. Mas Jesus está aqui hoje para te libertar. Jesus está aqui hoje para te salvar. Jesus está aqui hoje para transformar a tua vida. Jesus está aqui hoje para entrar na tua vida e mudar a tua história. Agora, falando ainda da grande comissão, nós vamos observar que foram as últimas instruções que Cristo deu depois da ressurreição. Queridos, era para ele ressuscitar e subir. Porém, ele não ressuscitou, ele ressuscitou, mas não subiu logo. Por que ele não subiu? Ele disse: eu tenho ainda umas instruções que são as mais importantes. Por isso não posso subir antes de orientar, antes de instruir o povo, a igreja. E Marcos fala sobre isto e Mateus. São vários textos, vamos aqui discorrer. Isto também nos mostra que a mensagem é a mensagem mais importante. É a mensagem mais importante. Igreja, essa mensagem aqui é a mensagem mais importante. Qual é a mensagem mais importante? Mateus 28 e 18. Louvado seja Deus. Então, Jesus, aproximando-se deles, lhes assegurou: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, ide e fazei com que todos os povos da terra se tornem discípulos,
batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. 20. Ensinando-os a obedecer a tudo quanto vos tenho ordenado, e assim eu estarei permanentemente convosco até o fim dos tempos. Esta foi a mensagem depois da ressurreição. Marcos 16 e 15, repete. E lhes ordenou: enquanto estiverdes indo pelo mundo inteiro, proclamai o evangelho a toda. Aquele que crê e for batizado será. Todavia quem não crê será. E estes sinais acompanharão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, em línguas novas falarão, pegarão serpente com as mãos, e se algo mortífero beberem, de modo nenhum lhes fará mal. Sobre os enfermos imporão as mãos e eles ficarão curados. Concluindo, depois de ter orientado, o Senhor Jesus foi elevado aos céus e assentou-se à direita de Deus, onde ele está até hoje. Então os discípulos saíram e pregaram por toda parte, e o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra com os sinais que os acompanhavam. Aqui novamente nós entendemos que a mensagem é a mensagem mais importante. Olha só, depois de transmitir a mensagem, o que ele fez? Foi elevado aos céus. Ele disse: a mensagem mais importante, vocês já sabiam, eu estou aqui novamente repisando, vos lembrando, para que vocês não esqueçam, porque esta é a missão da igreja. Esta é a vossa tarefa principal, primordial. Lucas 24, 46. E lhes afirmou: está escrito que o Cristo haveria de padecer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia, e que em seu nome seria pregado o arrependimento para o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. João 20 e 21. E Jesus lhe disse mais uma vez: a paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E tendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhe: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, ser-lhe-ão perdoados. Aqueles aos quais mantiverdes, ser-lhe-ão mantidos. Atos dos Apóstolos 1 e 4. Certa ocasião, enquanto ceava com eles, ordenou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que aguardassem a promessa do Pai, a qual salientou ele: de mim ouvistes, porquanto João de fato batizou com água, entretanto, dentro de poucos dias, vós sereis batizados com o Espírito Santo. Contudo recebereis o poder, versículo 8, quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Então, meus queridos e amados irmãos, nós encontramos vários textos na Bíblia Sagrada que confirmam que é uma das mensagens mais importantes que o Senhor, o próprio Jesus, trouxe aos seus discípulos. Nós aprendemos na mensagem passada que Deus não envia quem não é. Ele não envia quem não é discípulo. Nós vamos observar que todas essas mensagens foram dadas à igreja que eram os seus discípulos. Então, esta é a visão do reino de Deus.
Nós não podemos ir para outro caminho, outra direção. Não. Aqui não é lugar de entretenimento. Não. Não é lugar de entretenimento gospel. Aqui é lugar de aprendermos a palavra de Deus e colocarmos em prática. Glória a Deus, aleluia. Nós sabemos que em muitos lugares está havendo uma deturpação total do que é igreja, do que é povo de Deus. Hoje até alguém me disse que estavam até fazendo o quê? Pipoca. Para os crentes assistir o culto comendo pipoca. Acho que uma forma de atrair as pessoas. Ei, quem atrai as pessoas está aqui, ó. É a palavra, é o verbo vivo, é Jesus Cristo. Oh glória, não é entretenimento. Não, é a palavra de Deus. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Você está numa igreja cristocêntrica. Cristo está no centro dela. Você está numa igreja pequenos, mas servimos um Deus grande, um Deus soberano, um Deus criador dos céus e da terra. Não duvide de Deus. Não duvidemos de Deus. Vocês têm tido experiência também através da vida do vosso pastor. Lembra que Deus me disse que era para ir no Japão? Agora, olhando para mim, para a capacidade, para a condição, chegaria lá? Não. Mas aquele que falou, cumpriu. E de repente eu já não estava em Moçambique, de repente eu já estava pregando no Japão, ganhando almas do Japão para Jesus. A pastora Mirte pregando e japonês se convertendo ao evangelho, mesmo sem entender a língua dela. Por quê? Porque alguém na igreja tomou posição e foi trabalhar. E o patrão dele observou a ele e observou que Cristo estava na vida dele. Então o patrão decidiu seguir o funcionário e ir aonde ele congregava. Quando chegou lá, estava uma mulher que Deus mandou de Moçambique para o Japão, a pastora Mirte, pregando. Enquanto ela pregava, o jovem do lado do patrão japonês transmitia a mensagem na língua japonesa. Ela pregava ao povo e o jovem transmitia ao patrão dele a mensagem. Quando terminou a pregação, o japonês decidiu entregar-se a Jesus Cristo de Nazaré. Deus não quer levantar só nós. Deus quer levantar você. Deus quer levantar você. Deus quer levantar você. Deus quer usar a tua vida. É, e a sua própria fonte. Oh glória. Oh glória. Aí hoje eu estava observando o que Deus faz. Já estivemos pregando na Venezuela, já estivemos no Japão. Daqui uns dias vamos chegar em outros lugares que Ele mandou. E quando nós chegamos, você também chega. Só que Ele quer levantar também alguns aqui de forma específica. E o que eu tenho que fazer, pastor? Ouça a palavra e pratique a palavra. Pronto. Ouça a palavra e coloque em prática a palavra. E você vai ver as promessas de Deus se tornando uma realidade na tua vida. Agora, se você ouve a orientação, a instrução, não coloca em prática, você vai ficando aí murchando, definhando. Então é melhor você acordar hoje,
Desperta hoje para o que Deus tem falado contigo, porque Ele quer cumprir. E não é por ordem de, é por renúncia. Aleluia. Glória ao teu nome, Jesus. Curve a sua cabeça. Ramanto que mistério volcia. Pai, continuamos dentro do propósito que o Senhor nos orientou, de trazer este ensino à tua noiva, à tua igreja, a qual o Senhor deseja capacitar, preparar, estruturar, levantar e enviar para povos, tribos, línguas e nações. Amado Espírito Santo, eu não tenho capacidade para tal, mas o Senhor tem o poder de convencê-los pelo poder da palavra, convencê-los do pecado, da justiça, do juízo, convencê-los do propósito, convencê-los do chamado, convencê-los da missão. O Senhor tem poder, Espírito Santo, e eu oro para que o Senhor opere nesta hora, opere alcançando todos estes que estão ouvindo aqui presente e através do YouTube, através das redes sociais. Senhor, que todos que ouvem sejam impactados pelo poder da tua glória e passe a se posicionar, a renunciar o que é necessário para que o teu reino se estabeleça dentro dele, dentro dela e através dele e através dela, aonde o Senhor o tem designado. Pai, eu oro em nome de Jesus. Senhor da glória, eu oro em nome de Jesus. Sustenta, Pai. Sustenta o teu povo. Não permita que nenhuma destas almas se perca. Pelo contrário, opere de forma que todos entendam a visão. Se entreguem à visão. Vivam a visão. Se unam à visão. Invistam na visão. Para que nós venhamos alcançar tudo que o Senhor tem projetado. Nós tudo entregamos em tuas mãos, Pai, em nome de Jesus Cristo. E a igreja diz: